Começa agora o Visão Técnica nessa sexta-feira, dia 12 de agosto. Tem aqui comigo André Moraes, analista técnico da Clear Corretora. Obrigada por ter vindo aqui hoje, André. Legal. Bom, há algumas semanas a gente comentou sobre a compra da década do Ibovespa. A gente fez até um programa com você especial aqui no Infomoney, naquela região dos 56 mil pontos. Agora a gente já rompeu os 58 mil pontos. O que a gente pode esperar aí para o Ibovespa? Então, na verdade, a gente tem uma expectativa muito grande que realmente saia a primeira compra em muitos anos, né? A gente vinha de uma tendência de baixa que começou no final de 2009, início de 2010, e desde então a gente só cai, né? O que a gente tinha, Paula, se puder já mostrar o gráfico aqui, é essa linha de tendência aqui que vinha aqui, ó, do topo de outubro de 2010, né? Que foi quando a gente... a partir daqui, né, a gente veio para uma correção muito grande, né? Então esses 56 mil pontos foi exatamente o rompimento dessa linha, né? Bom, quando a gente tem uma reversão de uma tendência, a gente espera que venha a outra tendência, no caso uma tendência de alta, ou seja, a gente começou a subir desde então. E eu me lembro que era engraçado, né, porque muita gente nunca viu tendência de alta, não sabe nem o que é isso, né? Então quando bateu nos 56 mil pontos, eu via muita gente falar, ah, não, mas já está esticado demais, já é a quinta ou sexta semana seguida de alta, né? Pois bem, agora nós temos a 10ª semana seguida de alta, né? E a tendência de alta é assim. É aquele cara que fica ali esperando o preço recuar muitas vezes para fazer a compra, porque não quer comprar, porque está esticado e vai comprar 30%, 40% depois. Claro que a gente nem sabe se vai vir realmente a tendência de alta, mas eu acho que a gente nunca teve tantos elementos que apontasse para essa tendência. Mas essa semana a gente bateu num ponto importante, Paulo. A primeira resistência que a gente tem a partir desses 56 mil pontos, se puder colocar no gráfico aqui, está no gráfico já? É exatamente esse topo anterior do gráfico do Ibovespa, que é o topo aqui de 2015, né, por sinal. Aliás, acho que não. Sim, é o topo de 2015. Esse outro topo aqui está ainda em 2014, que foi o rally das eleições e tal, né? Esse topo de 2015, que foi quando a gente tinha a expectativa do Levy chegar, como ministro da Fazenda, mudar tudo, foi testado hoje, né? E por enquanto a gente não conseguiu romper. Então é normal que aqui a gente tenha um pouco de dificuldade, talvez até um pouco de correção. Mas o que... Agora, você comentou, né, pessoal esperando um pouco de correção do Ibovespa, depois desse movimento, desse rally bem acentuado. Mas você acha que seria prudente para o investidor esperar talvez uma correção ou o momento já mostra que o rally chegou, essa é a hora de comprar mesmo a bolsa? Então, para operações de position trade, né, que é uma coisa que hoje ninguém nem sabe o que é, porque há tanto tempo não dá certo que a gente nem fala tanto disso. Quer dizer, posições mais longas, onde você toma decisão já não mais ligada só a time, ou seja, não ligado mais só à análise técnica, mas pensando em unir valor e preço. Isso é uma coisa que envolve tanto análise técnica quanto análise fundamentalista. É muito de você falar, poxa vida, tem uma perspectiva de uma forte alta, eu vou escolher de cada setor que eu acho promissor, um ou dois ativos que estão mais interessantes. Eu acho que já é hora de você, pelo menos, começar a comprar ações desses setores. Eu acho que já dá para começar a pensar. Por exemplo, no setor de varejo, uma das que eu acho mais interessantes é Pão de Açúcar, Pecar, certo? Eu acho que já está na hora de começar. Aliás, até passou da hora. Ela deu já uma compra essa semana que é bem interessante para justamente pensando em ficar mais tempo com esse ativo, né? E essas seriam... Pecar estaria entre aquele pacote de 10 ações que você falou que comentaria para swing trade? Não, eu acho que Pecar é mais para médio prazo. 10 ações para swing trade, o que acontece? Nessas últimas 2, 3 semanas, a gente não teve um movimento fortíssimo de alta. A gente teve alguns setores, e dentre eles os mais importantes para o Ibovespa, que tiveram a alta. Então teve alta, Petrobras teve uma alta razoavelmente pequena, mas alta, Vale, os bancos subiram bem, e só esse movimento é que trouxe essa alta do Ibovespa. Muitos setores e muitos ativos, nas últimas semanas, têm ficado laterais ou até mesmo passado por uma correção. O swing trade, para mim, para as próximas semanas, se vier, vão vir nesses ativos. Então, são outros ativos que eu separei aqui para vocês. Aliás, se quiser que mostre, fique à vontade. Vamos mostrar sim, mas a gente mostra no último bloco. A gente faz 3 blocos hoje. Tá. E aí, no segundo, a gente fala das blue chips e depois a gente passa por essas ações que você falou que podem dar compra, né, nos próximos dias. Bom, para a Ibovespa, para a gente finalizar a análise, agora que bateu nessa região dos 58.600, o que a gente pode esperar?
Eu sou sempre pró-tendência, tá? Então, eu nunca fico... Para mim, na tendência de alta, isso é um pouco da teoria mais elementar e mais antiga da análise técnica, que é a teoria de Down, né? Ele fala que na tendência de alta, os preços trabalham fazendo topos e fundos ascendentes, perfeito? Então, não é porque bateu uma resistência que eu vou falar, pô, agora vai cair, agora... Não, eu vou pró-probabilidade. Então, se o preço trabalha fazendo topos ascendentes, eu vou pensar que vai acontecer um rompimento aí nas próximas semanas. Talvez com um pouco de dificuldade, mas mesmo assim eu acho que ainda, para alguns ativos, é momento de se posicionar. Ou seja, eu vejo perfeitamente condição do Ibovespa romper essa resistência. Mesmo que, para fazer isso, né, demore 1 ou 2 semanas, eu acho que é perfeitamente viável o rompimento dessa resistência. E ultrapassando esse patamar, aí qual que seria? Essa é a boa notícia, porque a gente, como analista, a gente vai procurando sempre pontos em que foram importantes pontos importantes de reversão para tentar enxergar quais serão as próximas resistências. E aí, quando a gente observa no gráfico, se esse ponto for rompido, o próximo ponto que tem resistência já é o topo do rally lá de 2014, que está aqui já por volta de 60.500 pontos, ou seja, abre caminho para o mercado viajar bastante para cima aí. Então você vai ter alvo aí de mais 4, 5% se por acaso esse ponto for rompido. Você conseguiu mostrar o gráfico aqui? Então beleza, então abre um caminho bem longo aí, uma alta aí bem expressiva se esse ponto for rompido, né? Bom, vamos passar também pro gráfico do dólar. Vamos lá. O dólar perdeu um pouco de atratividade, né, nas últimas semanas, vem caminhando mais lento que o Ibovespa, né? Depois daquela queda bem acentuada. Tá muito chato. Hoje foi um dia bom pro dólar, ele se mexeu bem, mas tá muito chato, principalmente para operações day trade. Nossa, tem sido terrível, né? E deve seguir assim? O meu gráfico tá até fora do ar aqui, viu? Depois, se quiser. Eu acredito que é o seguinte, o dólar, ele vive alguns ciclos aí de mais ou menos volatilidade, e ele veio para um ciclo de pouca volatilidade. Então, eu acredito que precisa de um fator novo aí para que aconteça alguma mudança. Então, eu acho que para curto prazo, a atratividade para o dólar é bem menor. Ou seja, tem muito mais oportunidades neste momento em bolsa, no índice futuro até, para operações um pouco mais longas do que no dólar. Então, sim, ele andou muito mais rápido do que a bolsa no começo do ano, né, e agora, né, vem desse movimento mais cansado. Lento, né? Mas é porque muita gente que está hoje tradando é novo de mercado. Se a gente for lembrar, na época que o ministro da Fazenda ainda era o Levy, quer dizer, antes de 2014, né, o dólar ficava completamente parado. Cara, trade bom no dólar, cara, hoje eu fiz um trade emocionante no dólar, era de 5 pontos, entendeu? Porque o dólar quase não andava. E aí veio a eleição, ele deu um salto danado de volatilidade. Depois veio o movimento pós-eleição, que também foi forte. Veio o movimento do Levy, depois a saída do Levy. Tudo isso, essa indefinição política, tudo isso causa uma grande volatilidade no dólar. Acho que a gente conseguiu aí uma conexão, né? Só que aí, o que acontece? Após tudo isso, as coisas começam a se acalmar, as coisas começam a se encaixar, o dólar continua num trade de queda, só que com muito menos velocidade, né? Hoje, ele fez uma correção de toda essa queda, mas muito por conta primeiro, o Banco Central mudou aí a quantidade de contrato swap cambial de 10 para 15 mil, isso, claro, deixa os compradores animados, né, e os vendedores muito preocupados, e também você teve uma fala hoje do presidente interino, que tomara que daqui a pouco aí já seja o presidente realmente de fato, para que a gente tenha um assentamento político e econômico até para fazer a Bolsa andar com mais facilidade e tal, falando exatamente dessa coisa. Porra, o dólar não pode ser tão volátil, a gente não pode ser a 4, mas também não pode cair para 2,80. Então, isso, de certa forma, mostra que existe a possibilidade do Banco Central começar a atuar muito mais nessa estabilidade do dólar. Então, hoje ele deu uma subida, mas a gente percebe que, olhando o gráfico, né, isso aqui nada mais é do que uma correção de toda a queda. Então, se a gente observar bem, ele vem numa queda muito forte nos últimos 3 meses aí, e de 15%, 16%, o que para o dólar é um absurdo, né? Então é natural que haja momentos de correção de toda a queda, né? Então ele, por enquanto, graficamente, ele só mostra um pouco de correção, quer dizer, natural até a região de médias móveis, onde ele veio todas as vezes que corrigiu, né? Porque esses movimentos de correção aconteceram em outros momentos, até aqui, ó, né? No mês de julho, né?
Mas daqui a pouco o natural seria virar para baixo e continuar com a queda. Como eu te falei, com menos emoção, é muito mais cadenciada, muito mais devagar, mas com certeza essa falta de volatilidade, na minha opinião, veio para ficar por um período mais prolongado. Agora, até essa leve correção que a gente viu foi suficiente para também trazer um alívio para exportadores, né? A gente estava fazendo fechamento antes de vir aqui para o Visão Técnica. Fibra caiu por 10 semanas seguidas, essa semana conseguiu ter uma alta aí de 8%. Fibra é uma das que eu quero falar. Com certeza não tem timing para compra agora, mas é uma ação que a gente precisa ficar de olho, porque para quem gosta de posição, ela chegou num ponto muito, muito importante, que é a fundo de 2013, fundo de 2014, que foram pontos que a partir dali ela veio para cima com muita força. Então é uma das que eu quero falar para a posição. Ô André, vamos fazer só um intervalo, coisa rápida de segundos. Daqui a pouco a gente volta, a gente fala das blue chips e aí depois a gente vai para o terceiro bloco e aí fala dessas ações que estão dando oportunidade. Perfeito. Até mais.